James Stephen, um policial americano, que encontrou um bebezinho dentro de uma lixeira e salvou sua vida. 25 anos depois, quando já não era mais policial, ele recebeu um telefonema inesperado, que mudou sua vida para sempre. James Stephen nasceu e cresceu no Oregon. Sempre foi uma pessoa de coração aberto e muito determinado com as coisas que se propunha a fazer. Desde a adolescência, mostrava ser um jovem curioso e ativo. Apesar de residir em Portland, uma cidade movimentada, ele se aventurava frequentemente por trilhas e bosques locais. Possuía uma imensa coragem ao explorar as matas em busca de rios e cachoeiras, embora o temor de encontrar um urso pelo caminho sempre o assombrava. Ao concluir o ensino médio, seus pais disseram que James devia escolher uma carreira para seguir. Para ele, a decisão foi clara: desejava ser policial. Ele nunca foi um rapaz que gostasse de armas, ou que sonhava em participar de um tiroteio contra bandidos. Seu interesse residia principalmente na proteção da comunidade e das pessoas, buscando fazer a diferença sem recorrer à violência. Mas ele tinha consciência de que, se fosse policial, também teria que participar da ação direta contra pessoas mal intencionadas. Mesmo assim, James permaneceu firme em suas ideias. Ele se dedicou a aprender a manejar armas e a identificar diferentes tipos de drogas, além de estudar profundamente a legislação. Sempre procurava abordar as pessoas com a maior correção possível. James passou por todo o rigoroso treinamento da academia, seguindo todas as diretrizes à risca. No entanto, o que ele não imaginava era que a vida logo desafiaria, testando sua vocação em ajudar pessoas, de maneira séria e extrema. Passaram-se anos, e James Stephen permaneceu nas ruas de Portland. Realizava rondas de rotina, participava de investigações sobre o tráfico de drogas e ocasionalmente perseguia criminosos pelos bairros. No entanto, o dia que transformaria a vida do policial começou como qualquer outro. Ele saiu do prédio da força policial e entrou na viatura. Dirigiu pelas ruas de Portland, observando atentamente tudo o que acontecia naquela manhã. De repente, enquanto percorria uma área residencial nos arredores da cidade, o policial notou um som incomum que despertou sua atenção. Naquela hora do dia, poucas pessoas ainda estavam nas ruas do bairro, pois a maioria já havia saído para o trabalho. Mantendo-se alerta, ele decidiu investigar o som, que se tornava mais alto e claro à medida que se aproximava. Decidindo descer do carro para investigar com mais calma e precisão, James se aproximou cautelosamente da fonte do barulho. Embora não estivesse certo do que poderia estar acontecendo, sentia que era algo que merecia sua atenção. Seguiu o som até uma esquina conhecida, notória por seu histórico de tráfico de drogas e disputas entre gangues rivais. Era exatamente esse contexto pesado que preocupava o policial. Enquanto percorria a vizinhança, James mantinha a mão próxima ao coldre, rezando para não ter que sacar sua arma. Sentia-se tenso, acreditando que qualquer coisa poderia acontecer a qualquer momento. Ao dobrar a esquina, avistou um grupo de pessoas visivelmente angustiadas. Assim que o viram, correram em sua direção, falando todas ao mesmo tempo. O policial pediu que explicassem o que estava acontecendo. Uma das mulheres, já com lágrimas nos olhos, apontou para a lixeira a poucos metros dali. James se aproximou, imaginando que pudesse ser algum carregamento de drogas, mas quando chegou mais perto, o som que ouvia anteriormente voltou a ecoar. A princípio, ele considerou a possibilidade de ser um gato, mas ao se aproximar da fonte, tinha certeza de que a situação era mais séria do que imaginava. Eram os sons de um bebê, depositado na lixeira ao lado de sacolas de lixo e moscas. James ficou chocado. Era a primeira vez que se deparava com uma criança nessa situação, e começou a se perguntar por que aquelas pessoas não haviam retirado o bebê dali. A criança estava extremamente fraca, mas ainda tinha forças para chorar, o que era um sinal muito importante. James ainda tinha a chance de salvar o menino. O policial não podia acreditar no que via, e só pensava em como alguém tinha sido cruel ao ponto de abandonar um bebezinho como aquele, numa situação tão degradante. Ao longo da carreira, James já tinha lidado com histórias reais de pessoas deixarem bebês em estações de bombeiros, entregarem para adoção e até para orfanatos, mas encontrar um bebê numa lixeira era uma situação totalmente nova para ele. O policial respirou fundo, pensou bem e agiu.
Enquanto o menino chorava, ele removeu o lixo que cobria seu corpo e, com extremo cuidado, retirou o bebê da lixeira, segurando nos braços. Apesar de apresentar sinais vitais claros, James percebeu algo estranho. O menino parecia respirar mais lentamente do que o normal. James considerou que a respiração lenta poderia ser uma resposta ao ambiente em que o bebê estava, afinal, ele havia ficado parcialmente sufocado embaixo do lixo por um tempo. Sem tempo a perder, ele ligou para a emergência e não desgrudou do bebê por um momento sequer, mantendo agasalhado e seguro em seus braços. Em questão de minutos, a ambulância chegou. Apesar de haver enfermeiros e paramédicos na equipe de resgate, James sentiu que não podia deixar a criança desamparada novamente. Olhando para o garotinho em seus braços, que agora parecia mais calmo, James seguiu seu instinto, subiu na ambulância com a equipe de resgate e acompanhou até o hospital, mantendo sua atenção voltada para a criança o tempo todo. No trajeto, James percebeu que não conseguia mais lidar com o bebê sem lhe dar um nome. Ele merecia ser reconhecido como um indivíduo. Então, começou a chamá-lo de Rafael, em homenagem ao arcanjo. Embora não fosse particularmente religioso, James sentiu que o nome combinava perfeitamente com a pureza e a doçura do pequeno. No hospital, o médico realizou uma série de exames para garantir o bem-estar da criança. O maior temor de James era que Rafael tivesse contraído alguma doença devido ao tempo que passou no lixo. Felizmente, nenhum sinal de doença grave foi encontrado. O médico apenas observou uma leve vermelhidão nas costas do menino, que poderia ser uma reação alérgica. Foi extremamente difícil para o policial deixar Rafael sozinho no hospital enquanto retornava para casa e sua família. No entanto, enquanto o menino estava sob os cuidados médicos, James fez questão de visitá-lo todos os dias. Pouco a pouco, Rafael foi ganhando forças e recuperando sua saúde. As assistentes sociais da cidade assumiram o caso de Rafael, e em pouco tempo, ele foi escolhido para adoção pelo jovem casal Denise e Nicholas. Eles residiam na cidade de Louisville, ao sul de Portland, e se apaixonaram pelo menino assim que o conheceram. Além disso, ficaram profundamente tocados pela história do seu abandono. Durante o processo de adoção, o casal descobriu que James Stephen tinha sido o policial responsável por encontrá-lo e que havia começado a chamá-lo de Rafael. Denise e Nicholas ficaram encantados com o nome e decidiram mantê-lo, o que trouxe muita felicidade a James. Ao mesmo tempo em que estava aliviado pelo fato de o pequeno encontrar um lar tão rápido, estava sentido por não conseguir mais vê-lo todos os dias. As visitas ao hospital criavam um vínculo entre James e Rafael, fazendo-o sentir-se um tanto responsável pelo bem-estar do menino. Rafael cresceu em um ambiente repleto de amor e cuidado. Seus pais adotivos, Denise e Nicholas, sempre foram abertos sobre sua história de adoção e o abandono anterior. Surpreendentemente, Rafael não se tornou uma pessoa amargurada ou traumatizada pela rejeição que enfrentou. No entanto, frequentemente se pegava refletindo sobre os eventos que o levaram a ser abandonado em uma lixeira nos arredores da cidade. Essa era uma questão que incomodava Rafael profundamente, e por mais que ele tentasse imaginar diferentes cenários, nunca conseguia satisfazer sua curiosidade. Denise e Nicholas compreendiam que essa dúvida talvez nunca pudesse ser esclarecida, mas estavam determinados a confortar o coração e a mente de seu filho de alguma forma. Assim, decidiram entrar em contato com a polícia de Portland em busca de James. No entanto, descobriram que o policial não fazia mais parte da corporação. Ele havia se tornado um ranger dos parques estaduais de Oregon após algum tempo do incidente com Rafael. O encontro com o bebê tinha despertado em James o desejo de trabalhar em um tipo de policiamento mais alinhado com seu estilo de vida. Denise e Nicholas recordavam-se da dedicação do policial e de como ele ultrapassou os limites de seu dever para garantir a proteção e a recuperação de Rafael. Por insistência, Denise e Nicholas conseguiram o contato do capitão Fabrício, que agora estava aposentado, mas tinha informações sobre o paradeiro de seu ex-policial. Acho que James era mais um assistente social do que um policial. Mas agora, pelo menos, ele está entre os bichos da mata, deve estar mais feliz ajudando os turistas e aventureiros, longe do mundo dos crimes. Foi o que ele disse ao casal antes de fornecer o contato da nova divisão de James. Pelo telefone, souberam que James nunca esqueceu o que aconteceu naquele dia,
e que frequentemente se pegava pensando no que teria acontecido com o menino após sua adoção. Então, organizaram uma reunião no chalé de James, próximo a um parque nacional, marcando um emocionante reencontro. Rafael estava ansioso para finalmente conhecer a pessoa que o tirou do meio do lixo, mas também sentia nervosismo. Ele desejava entender por que o policial tinha se importado tanto com ele. Finalmente, o encontro aconteceu. James estava profundamente emocionado ao ver Rafael crescido e saudável, tão diferente do bebê que havia resgatado. Ele explicou ao adolescente que nunca teve filhos, e o mais próximo que chegou de se sentir como um pai foi quando pegou Rafael nos braços pela primeira vez. Pode parecer bobagem, mas naquele momento algo mudou dentro de mim. Eu senti um pouco do que deve ser o sentimento de um pai ao ver seu filho em perigo, disse James. Rafael, então, abraçou James, expressando sua gratidão pessoalmente. O rapaz aproveitou o momento e disse que sentia vontade de conhecer sua mãe biológica, para poder perdoá-la pessoalmente, e também queria saber se James Stephen tinha alguma informação sobre seu passado, que pudesse ajudá-lo a encontrar. Nesse momento, o sorriso de James desapareceu. Ele explicou que tentou investigar a identidade da mãe de Rafael. James havia tentado localizar todas as mulheres que deram à luz nos 2 ou 3 meses anteriores ao abandono de Rafael, mas seus esforços foram interrompidos pelo capitão Fabrício. O capitão disse que se eu quisesse consertar o mundo, deveria ir atrás de bandidos de verdade. Por causa de comentários como esse, acabei deixando a corporação. Agora, já se passou tanto tempo que não sei se é possível rastreá-la, concluiu James. O jovem ficou perturbado com aquela informação. Parecia que encontrar sua mãe e entender o que havia acontecido 16 anos atrás seria uma tarefa impossível. Antes do fim do encontro, enquanto o garoto e seus pais se preparavam para partir, Rafael e o ex-policial trocaram contatos e decidiram se encontrar sempre que possível. Rafael não imaginava a notícia inacreditável que receberia de James pouco tempo depois. James percebeu o quanto era importante para Rafael conhecer sua mãe e decidiu agir. Ele solicitou uma semana de licença de suas funções para retomar a investigação de onde tinha parado, 16 anos atrás. Embora soubesse que seria uma tarefa difícil, James não começaria do zero, pois muitas informações estavam guardadas em um antigo arquivo. Ele começou telefonando para todas as maternidades de Portland, solicitando os arquivos de nascimento daquela época. Nem todos os hospitais tinham arquivos devidamente organizados naquele tempo. Então James teve que se contentar com o que foi enviado para ele, e contar com a sorte. Felizmente, os arquivos recebidos continham informações completas de cada paciente, o que permitiu a James descartar as fichas de mulheres que deram à luz, acompanhadas de seus maridos ou companheiros. James passou 2 dias inteiros fazendo uma seleção meticulosa das fichas, e mais um dia dedicado a fazer telefonemas. Já era tarde da noite de uma quinta-feira, quando ele obteve informações sobre uma mulher chamada Brenda Rodrigues, que havia dado à luz quase 2 meses antes de James encontrar o bebê na lixeira. Entre todas as fichas que sobreviveram ao tempo, aquela parecia ser a melhor pista. Na mesma noite, James ligou para Denise e Nicholas. Ele informou que a mulher morava em algum lugar nos arredores de Medford, possivelmente no meio de algum bosque, e sugeriu que fossem até lá para falar com ela, já que não havia nenhum registro de telefone em seu nome. Denise e Nicholas ficaram surpresos com a informação, pois Medford ficava a poucos quilômetros de onde moravam. Se fosse verdade, seria possível que Rafael tivesse crescido praticamente ao lado de sua mãe biológica, sem conhecê-la e sem ter a menor noção de que ela estava mais próxima do que ele poderia imaginar. No dia seguinte, James foi até Louisville, com sua caminhonete para buscar o jovem Rafael. De lá, seguiram por estradas de terra e cruzaram córregos, até chegarem a uma pequena vila de cabanas ocupadas pelos trabalhadores da indústria de madeira da região. Após algumas perguntas aos moradores locais, conseguiram identificar a casa de Brenda Rodrigues. Ao baterem na porta, uma mulher com menos de 40 anos os atendeu, segurando um cigarro. Ela parecia desconfiada e olhou atentamente para Rafael. James Stephen se apresentou como guarda florestal e ex-policial de Portland e perguntou à mulher se ela havia vivido na cidade há cerca de 16 anos atrás. Ela confirmou,
mas expressou o desejo de um dia poder esquecer a cidade e tudo o que viveu lá. James então perguntou se ela poderia compartilhar o que aconteceu, e a mulher confessou ter sido uma pessoa horrível, admitindo que, se hoje se encontrava como uma viúva pobre, era porque merecia esse destino. Eu mesma me amaldiçoei, Senhor. Tenho certeza disso. Deus não esperou eu morrer para me punir. Me casei com um homem ruim, fiz coisas ruins, e agora vivo nesse fim de mundo sozinha com a minha culpa, desabafou Brenda. James tentou soar o mais amigável possível, ao perguntar: por acaso uma dessas coisas que a senhora fez no passado envolveu um bebê? Brenda arregalou os olhos, agora cheios de lágrimas, e se ajoelhou. Entre soluços, começou a expressar que sua hora finalmente havia chegado. Você veio me prender? Disse Brenda, cada vez mais angustiada. James tentou acalmá-la, questionando sobre essa história. Brenda explicou que havia se casado aos 18 anos com Robert Rodrigues, um rapaz que se transformou em uma pessoa completamente diferente, desde que começou a trabalhar cortando madeira nas florestas para a indústria. Quando Robert descobriu que Brenda estava grávida, não apenas demonstrou raiva, mas também começou a suspeitar que o filho não era dele. O período de gestação se transformou em um verdadeiro pesadelo, com Brenda enfrentando ameaças diárias. Robert insistia que iria embora, ou que a manteria presa em casa. Ele pressionava constantemente Brenda para que ela realizasse um aborto, pois se recusava a criar o filho de outro homem. Apesar do medo das ameaças, Brenda nutria a esperança de que, quando o bebê nascesse, Robert perceberia como o menino se parecia com ele, e suas atitudes mudariam. Ela sonhava com a possibilidade de restaurar o relacionamento amoroso que tinham antes do casamento. No entanto, as coisas não saíram como esperado. Quando o menino nasceu, Robert proibiu Brenda de registrá-lo com seu sobrenome. Segundo Brenda, o homem se tornou completamente paranoico e decidiu raptar o bebê uma noite enquanto ela e a criança dormiam. Quando o homem retornou sem o bebê, Brenda ficou desesperada e imediatamente correu para ligar para a polícia. No entanto, ele a ameaçou com uma faca, falando que já era tarde demais para ela se preocupar com a criança, e que ele havia feito o que ela não teve coragem de fazer quando ele exigiu o aborto. Ele a pressionou a sair da cidade o mais rápido possível. Um ano depois, Robert faleceu em um acidente de trabalho na madeireira, livrando Brenda de uma vida sob constante ameaça. Apesar disso, ela nunca se perdoou por não ter conseguido proteger seu filho. Sua culpa mergulhou em uma profunda depressão, e até hoje ela se questiona sobre como estaria seu filho, caso tivesse sobrevivido. Ela desabafou com o policial. Tudo isso que vivo é uma maldição, senhor policial. Uma maldição por causa do crime, que permite acontecer contra uma criança indefesa. E agora o senhor está aqui para me prender. Nesse ponto da história, tanto ela, quanto Rafael, estavam chorando. James então a segurou pelos ombros e disse com seriedade: ninguém vai te prender, Brenda. Respire fundo e preste atenção, pois isso não é brincadeira. Encontrei seu filho há 16 anos e ele está aqui para te conhecer. Brenda levantou a cabeça, olhando Rafael mais uma vez, sem saber o que fazer ou pensar, completamente atordoada. Após 16 anos, os dois se abraçaram. Na última vez em que viu, Rafael era apenas um recém-nascido. No final daquele dia, James Stephen se sentia completo como nunca antes. A situação mais desafiadora de sua vida havia levado a uma investigação que agora chegava ao fim. Não apenas havia reencontrado Rafael, mas agora o jovem compreendia muito melhor sua própria história. Para um garoto que foi encontrado na lixeira, agora tinha duas mães, um pai e um amigo que estava disposto a fazer tudo por ele. Se você gostou da história, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.